Fala aí, GP às 10, tudo bem? Será que dá para falar de outro assunto hoje que não seja a vitória de Hélio Castro Neves em Indianápolis? Então, liga o carro da Indy. E vamos para o oval mais famoso do mundo, a corrida mais espetacular do universo. Eu ainda acho que a gente deve colocar no mesmo pódio, no mesmo degrau do pódio, e aí é só uma questão de gosto, essas três maiores corridas do mundo, né? Já fui às três e adoro, amo de paixão todas elas. Indianápolis, Grande Prêmio de Mônaco e 24 Horas de Le Mans. São corridas, todas elas fantásticas, sempre maravilhosas. Agora, Indianápolis tem sim um quê especial no que diz respeito ao resultado, né? Le Mans, dificilmente a gente tem uma enorme surpresa, apesar de ser uma corrida de 24 horas. Mas é raro a equipe, nos últimos anos principalmente, né? A corporação favorita não ganhar. A Toyota, a Porsche, a Audi, a gente teve Bentley, que era Audi, né, agora recentemente, a Peugeot, quando estava muito forte e tal, não escapa dessas grandes corporações, porque ganhar uma corrida de 24 horas, num ritmo tão forte, tão alto, só com um investimento absurdo, e por isso Le Mans, o que traz pra gente, ao longo dessa história maravilhosa também, bonita, riquíssima, Le Mans traz dramas, alguns dramas. Vocês se lembram de um drama recente da Toyota quebrando, faltando, sei lá, 2 voltas para acabar a corrida de 24 horas, né? É uma tristeza danada, depois ganharam de novo, depois ganharam, conseguiram ganhar, e isso redimiu a derrota do ano anterior, os dramas de ficar 24 horas na pista, botar o carro para chegar até o fim, tem tudo isso. As histórias de Le Mans são muito bonitas, mas no resultado, quando a gente fala de resultado, de surpresas, Indianápolis acho que ganha das outras duas, de Mônaco inclusive, porque Indianápolis de fato é uma corrida, pela característica até da categoria, né, da Fórmula Indy, que larga, uma corrida que larga com 33 carros muito parecidos mesmo. Nós temos o mesmo chassi e o mesmo motor, né? Agora, claro, a gente tem mais de uma marca de motor, eu sei disso, mas você tinha, agora nesse ano, por exemplo, você tem um monte de Honda e um monte de Chevrolet, o mesmo chassi, é uma série de coisas padronizadas na Fórmula Indy e para reduzir custo e tudo mais, e aí você tem realmente 33 pilotos em condições de ganhar a corrida. É claro que você pode eliminar aí mais do que a metade do grid, porque as equipes não são tão espertas, os pilotos não são tão bons, enfim, uma série de coisas. Mas uma equipe pequena, muitas vezes, pode ganhar uma corrida em Indianápolis. Um piloto que não é favorito pode ganhar em Indianápolis. Um piloto que larga lá atrás pode ganhar em Indianápolis, né? E a gente viu nesse fim de semana o Elinho ganhar por uma equipe pequena, uma equipe estreante na prova, e tendo largado em oitavo, que é uma posição boa, mostra que ele estava com o carro certinho desde o início dos treinos e tal. Quem larga ali nas 10, 15 primeiras posições, não é que tem chance de ganhar porque está largando na frente, não é isso, mas sabe que tem um carro ok para a corrida, né? E o Hélio é um piloto que tem uma experiência enorme, vasta nesta prova, nesta categoria. Já tinha vencido 3 vezes, já tinha sido segundo colocado, acho que outras 3 vezes, e aí ganha pela quarta na base da inteligência, na base da cabeça, na base da paciência, na base da estratégia e na base da pilotagem, porque você não faz uma corrida a uma média de 308 km por hora se você não tem um pé pesado, né? E o Elinho claramente tem isso. Conseguiu pela 4ª vez ganhar Indianápolis e conseguiu assim inscrever de modo definitivo o seu nome na história do automobilismo mundial, né? Porque 4 vitórias em Indianápolis até hoje, desde que esta corrida nasceu no início do século passado, 4 vitórias em Indianápolis, apenas outros 3 pilotos haviam conquistado
E são três grandes lendas do automobilismo americano, né? Mundial também, claro. Rick Mears, Al Unser Sr., A.J. Foyt, se eles não fizeram as suas carreiras na Europa e se concentraram mais nos Estados Unidos, azar da Europa, como a gente pode, porque a gente sempre brinca, né? Se o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Então esses caras sempre correram no fortíssimo automobilismo norte-americano, que é forte também, claro. Ele tem uma natureza um pouco diferente da Fórmula 1, né? Ele tem um conceito um pouquinho diferente no que diz respeito à relação de forças das equipes, mas é um automobilismo fortíssimo, lógico que é. E assim o Hélio se junta a esses três pilotos com a quarta vitória, que, gente, 4 caras do mundo conseguiram. Pega a Indianápolis desde 1911, vê quantos pilotos largaram, tentaram classificar, quantos pilotos disputaram essa prova e 4 ganharam essa corrida 4 vezes. É uma enorme façanha. É um troço realmente muito, muito, muito importante, histórico para valer, né? E é uma pena que a imprensa brasileira, como um todo, a mídia, eu digo a mídia tradicional, os grandes veículos de comunicação, jornais, os seus sites, as emissoras de televisão e tal, né, essa mídia não deu o peso que essa conquista teve, né? Jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo hoje deu na capa uma notinha, Hélio Castro Neves, brasileiro, ganha, não sei o que, Indianápolis, e uma foto, a única foto de esporte que publicaram hoje foi de um rapaz que é um candidato a uma medalha, quem sabe, em Tóquio, sabe, em atletismo. Uma pauta que você pode dar no dia seguinte, tranquilamente, né? Se tem um assunto quente como esse, da vitória do Hélio, de um brasileiro, né? Em Indianápolis, cara, você tem que dar o destaque que merece, não é porque a gente gosta de automobilismo, é porque merece destaque, entendeu? Ganhar em Indianápolis, a vitória de qualquer piloto em Indianápolis é sempre importante. Quando calha de ser um piloto brasileiro que torna-se o maior vencedor de Indianápolis de todos os tempos, não faz sentido ignorar o assunto, tratá-lo como se fosse uma notícia menor. Mas, enfim, eu não estou dizendo isso porque eu sou da bolha do automobilismo, porque a gente gosta, a gente acompanha, não. Notícia é notícia, né? Eu, por exemplo, não sou da bolha do tênis, eu não acompanho direito, não sei, sabe, eu não vejo tudo. Mas, quando acontece de, sei lá, o Federer, ou Djokovic, ou Nadal, ou sei lá quem, o André Agassi, o cara estabelece uma marca de, sei lá, 12 títulos de Wimbledon, é o maior vencedor da história de Roland Garros, ou o cara consegue bater um recorde extraordinário em títulos de Grand Slam. Não importa a nacionalidade dele, isso é importante, isso tem relevância, isso tem que ir para a capa de um jornal, para a capa de um site, de um portal e tudo mais, com o destaque devido, né? Mas não, parece que hoje, assim, parece, e hoje, meio que sempre foi assim, mas é futebol, e como a gente tem hoje uma geração de jovens jornalistas que não ligam para carro, não ligam para corrida, não entendem, não querem entender, e não tem um repertório histórico de esporte, né? São esses que estão à frente dessas redações hoje, e a coisa acaba sendo quase ignorada mesmo, né? Alguns portais ontem sequer mencionavam a vitória do Helinho na sua homepage, né? Enfim, parabéns ao Hélio, foi fantástico, foi a 8ª vitória de um piloto brasileiro nas 500 milhas, sendo que 4 dele, né? 2 do Emerson Fittipaldi, uma do Tony Kanaan e uma do Gil de Ferran, todos eles pilotos fantásticos, e a história que os pilotos brasileiros escreveram no passado e continuam escrevendo na Fórmula Indy, na IndyCar, é muito bonita mesmo. Ele tem 46 anos, né? Ele e o Tony foi bem, foi 10º colocado, estava na frente dele até no grid, quer dizer, aí a equipe meio que cagou lá na estratégia também, não sei se ganharia, mas enfim, isso aí, o C não existe na Indianápolis, realmente não existe. Quem ganhou, ganhou. Entendeu? É uma corrida de longa duração, é uma corrida num pau danado.
Aliás, nesse domingo nós tivemos apenas 2 bandeiras amarelas e 18 voltas sob bandeira amarela. É um recorde. Nunca a corrida foi disputada numa média de velocidade tão alta na história, né? Então foi pau puro e essa história é realmente belíssima, belíssima. E o cara tem 46 anos, né? Não sei se nós vamos ter, sei lá, em pouco tempo, outros pilotos do Brasil chegando à Indy com tanta força. Eu acho que, sinceramente, que não. O automobilismo brasileiro, a formação de pilotos, e não é nem a formação, o surgimento de pilotos, a eclosão do nada, em geração espontânea de pilotos no Brasil, ela não tem ocorrido, a verdade é essa. O Hélio tem 46 anos, está mais de 20 lá na Fórmula Indy, e tem toda a história por trás, né? Essa vitória acontece alguns dias depois da morte do André Ribeiro. Essa vitória acontece no autódromo que foi comprado pelo Roger Penske, que dispensou o Elinho, né, da Fórmula Indy no ano passado e encerrou a sua equipe no IMSA. O Elinho ficou também sem ter onde correr no IMSA, acabou correndo por uma outra equipe pequena. Foi a segunda corrida do ano dele. No ano dele, correu 24 horas de Daytona e 500 milhas de Indianápolis e ganhou as 2. Então tem toda essa história, é uma história bonita, é uma história muito bacana, cheia de curiosidades, cheia de momentos realmente de superação, né? Um cara tricampeão de Indianápolis, vai lá, volta para correr em Indianápolis numa equipe pequenininha, né? E ganha de novo em cima do esquadrão da Ganassi, do esquadrão da Penske. É demais, né? Foi muito legal mesmo. Tá de parabéns o Hélio Castro Neves, e eu diria que essa vitória, pra gente fechar, essa vitória, uma 4ª vitória em Indianápolis, faz do Helinho certamente o brasileiro com um currículo, com a trajetória mais brilhante da Fórmula Indy, sem dúvida. Mas o Emerson foi campeão, é verdade, o Emerson foi campeão, abriu as portas, tem tudo isso. Mas o Hélio ganhou 4 vezes em Indianápolis. A gente sabe que em Indianápolis, muitas vezes, e foi assim durante um bom tempo, inclusive quando no tempo da IRL, quando a coisa estava meio... era kart para um lado e IRL para o outro, a gente parava para ver Indianápolis. Indianápolis é uma corrida que tem um peso numa categoria maior do que a própria. Tanto que dá nome à categoria, IndyCar, né? E é o mesmo que Le Mans. O Mundial de Endurance, ele existe por causa das 24 horas de Le Mans, e não o contrário, né? Não as 24 horas de Le Mans existem para fazer parte desse calendário fantástico da Endurance. Não, se acabar o WEC, 24 horas de Le Mans vai continuar existindo. Se acabar a Fórmula Indy, a IndyCar, a kart, a IRL e todas essas coisas, as 500 milhas de Indianápolis continuarão existindo, né? Então, nesse sentido, acho que as 4 vitórias, os 20 anos do Elinho em Indianápolis, na Fórmula Indy, o tempo que ele passou correndo pela Penske, a maior equipe de todas, as 4 vitórias em Indianápolis, são 31 na categoria. Eu acho que esses feitos todos transformam o Hélio no principal piloto brasileiro que já passou pela Fórmula Indy, embora não tenha conquistado o título, como conquistou o Gil de Ferran, como conquistou o Emerson, como conquistou o Cristiano da Mata, como conquistou o Tony Kanaan também. E no meu pódio particular dos pilotos brasileiros, na história, contando tudo, né? Eu acho que já dá para o Hélio reivindicar um lugarzinho ali, né? Ao lado dos de sempre. A gente sempre coloca Senna, Piquet, Emerson na ordem que vocês bem entenderem, mas eu acho que o Hélio já pode bater nessa porta e falar assim: posso subir aí também? A gente escolhe quem tira. Eu já tenho até o meu escolhido. É isso aí, gente. GP às 10 volta semana que vem, falando mais de Fórmula 1, falando de Baku, né? Grande Prêmio do Azerbaijão. E não poderia encerrar sem bater palmas novamente para Lewis Hamilton, que repostou no seu Instagram, nos Stories, um vídeo do Mídia Ninja, que é um pessoal que faz jornalismo independente aqui no Brasil, importantíssimo, né? Com as manifestações de sábado, né? Que não foram manifestações partidárias pró-Lula, pró-PT, não.
Na verdade, foram manifestações no Brasil inteiro de luto pelas quase 500 mil pessoas mortas, né, neste país. Muitas delas que poderiam estar vivas, não fosse este ceboso, nojento, fedido e purulento não comprar vacinas, né? Trabalhar contra, sabotar, provocar aglomerações, sair por aí sem máscara, espalhando o seu cuspe nojento e babão assim, blá, né? Não fosse isso, a gente poderia estar numa situação bem melhor, o país estaria bem melhor. Então essas manifestações, elas foram de luto e para tentar extirpar esta coisa asquerosa da nossa vida, né? E Hamilton repostou, retuitou e escreveu uma frase simples, mas bonita, meu coração está com vocês aí no Brasil. E postou a foto da manifestação na Avenida Paulista. Sabe por quê? Porque o mundo sabe o que está acontecendo aqui. O mundo sabe. O mundo civilizado está atento ao que está acontecendo no Brasil. E é nossa missão, nós, pessoas bípedes que pensamos, né? Sumir com isso aí, sabe? Extirpar realmente das nossas vidas esta coisa que se transformou num governo, né? E que nos causa engulhos, ânsia de vômito, né? Cada vez que eu vejo a figura, eu tenho vontade de vomitar, né? E eu acho que muitas pessoas, uma boa parte do Brasil hoje, acho que a maior parte do Brasil hoje, pensa como eu. Então, é isso. Cuidem-se, sobrevivam, que nós vamos chegar ao ano que vem e vamos mandar esse cara e toda a tropa dele pro lixo, pro esgoto fedido, fétido, de onde eles saíram. E de lá é lá que eles fiquem, não nos deixam mais o saco. Você fala de política, eu achei que esse canal era de Fórmula 1. Não enche o saco. Tchau, boa semana.